aqui quem vos fala é Marcão na História, mais uma etapa da história da humanidade. Bom, a história ela está dividida em antiga, média, moderna e contemporânea. O que nós vamos focar nesse vídeo é exatamente a Idade Média. A Idade Antiga ela começa mais ou menos 4000 a.C., no Egito ou na Mesopotâmia, quando o homem desenvolve a escrita. A partir daí começa a história que vai até o século V, o ano específico de 476, quando o maior império da história da Antiguidade cai, a queda do Império Romano. A partir daí começa a Idade Média, que vai até o ano de 1453, século XV, com a tomada de Constantinopla. Na Idade Média, nós vamos ter uma divisão em Alta e Baixa Idade Média. Vamos começar agora com o fato primordial que foi a queda do Império Romano, que marca o início da Idade Média. Por vários fatores, o Império Romano caiu. As legiões romanas não conseguiam mais impedir a invasão de povos bárbaros que estavam nas fronteiras da Europa. Lembrando que para o romano, bárbaro era aquele que não falava o grego, o latim e estava fora do império. Vários povos, visigodos, ostrogodos, ângulos, saxões, burgúndios, alamanos, suevos, vândalos, francos, esses povos vão formando vários reinos na Europa, junto com os povos que já viviam no Império Romano. Então vocês calculem a confusão que foi o século V. Bom, nesse momento nós vamos destacar um povo chamado de francos. Os francos irão dominar a Europa a partir de um personagem chamado Carlos Magno. Ele, Carlos Magno, dá início ao Império Carolíngio, domina a Europa e ele, com forma peculiar, divide a Europa em regiões administrativas. Ele dividiu essas regiões em condados, que eram regiões centrais da Europa, ducados, que eram regiões do interior da Europa, e marcas, que eram as fronteiras. Então nós teremos agora novos personagens, condes, marqueses e duques. Eles faziam parte do exército de Carlos Magno. Cada região dessa recebia uma fração do seu exército. Carlos Magno, ele controlou toda a Europa, criando inclusive leis, as chamadas capitulares, divididas em capítulos, por isso era essa denominação. Eram leis escritas que todos deveriam obedecer, regulando o comportamento dessas pessoas. E para fiscalizar toda essa estrutura administrativa, ele tinha os chamados missi dominici. Eram os inspetores dele que controlavam tudo o que acontecia na Europa. Durante o governo de Carlos Magno, ele consegue fazer com que a Europa, que era a grande pretensão dele, revivesse o poder do antigo Império Romano. Claro, guardando as devidas proporções. Carlos Magno, então, governa a partir desse momento toda a Europa, independente se é origem bárbara ou se é originário do Império Romano. Essa estrutura perdura até o ano de 814, quando Carlos Magno morre. A partir de sua morte, assume seu filho Luís o Piedoso, que se afasta desses condes, marqueses e duques. Essa situação fragmenta o poder político na Europa. A partir daí nós temos o início do chamado feudalismo. A palavra feudalismo vem do latim feudum, que seriam, na verdade, grandes extensões de terras sob o domínio de um senhor feudal. Esse senhor feudal que tem sua origem lá nos condados, marcas e ducados. Esses nobres espalhados pela Europa agora têm um poder praticamente ilimitado em suas terras. Quanto mais terras, mais poderoso o cara é. Então as guerras feudais tornaram-se constantes.
a insegurança era muito grande. As classes sociais dessa época estão divididas basicamente em nobreza feudal, a classe A, o topo da pirâmide, classe B, o clero católico e classe C, os servos. Vamos fazer uma análise rápida dessa sociedade. A classe A são os belatores, a nobreza feudal. Esses homens viviam para as guerras, para os torneios e para as caçadas. Violência pura. Desde jovem, o menino já era treinado para a arte da guerra, ganhando depois a sua espada e a sua armadura. Aqui nós temos um exemplo bem claro. Temos o nobre feudal e toda a sua beleza com esta armadura. Claro que as armaduras tinham um objetivo, era proteger esse cavaleiro medieval. Mas por que essa armadura? Porque a insegurança era muito grande. Muitas guerras, e quando não estavam em guerras, estavam nos torneios, que eram chamadas justas, que treinavam para a guerra. E muitos torneios também levavam à morte. O senhor feudal, ele tinha o controle total do seu feudo, independência. Os reis tinham apenas o poder simbólico. O poder político era todo descentralizado. Bom, a classe B é a igreja. A igreja católica era, na verdade, uma senhora feudal. Vou lhe explicar de onde vinha o poder da igreja. A igreja era, na verdade, composta por padres que eram do alto clero e baixo clero, e eram intelectuais. Todo o saber da antiguidade foi parar nos mosteiros e catedrais. Todos membros da igreja, com raras exceções, dominavam vários idiomas. E não era só a questão do saber ler e escrever. Eram intelectuais nas áreas mais variadas do conhecimento. E quem detém o saber, obviamente, também detém o poder. Então a igreja tinha um poder social muito grande, um poder político muito grande. Os nobres doavam terras à igreja e a igreja se torna então uma senhora feudal também. A igreja, na verdade, era o único fator de unidade daquela época. Todos os senhores feudais eram cristãos e todos os senhores feudais obedeciam às determinações da igreja. Isso, um pouquinho mais à frente, será fundamental para entendermos as cruzadas. Naquela época, é o teocentrismo, um mundo centrado em Deus e na igreja. Um poder quase que ilimitado. A classe C são os servos. Os servos, na verdade, o próprio nome já diz, né? Vão servir. São os laboratores, tá? Eles vão trabalhar, os trabalhadores. É aqueles que vão sustentar todo o processo produtivo da Idade Média. Tudo era produzido dos feudos. Era uma agricultura de subsistência. E o trabalho servil era fundamental. Quero deixar claro também que esses servos não eram escravos, pois tinham a sua condição humana reconhecida. Tinham casas, pode-se dizer assim, casebres, tinham família, e em caso de uma situação de necessidade, eles poderiam procurar proteção no castelo do senhor feudal. Esses castelos feitos de pedra, fosso, ponte levadiça, como eu já havia dito antes, a preocupação desses nobres era com a guerra. Bom, nós vamos agora verificar mais especificamente qual era a sensação desse servo naquela época e também qual era a visão da nobreza em relação a esse servo. Então vamos lá. Os homens daquela época viviam muito pouco, 40 anos em média. Mulheres eram tratadas com desprezo e brutalidade. Naquele tempo, o mundo pertencia aos homens. A casa que esses servos moravam eram cabanas miseráveis,
construídas de varas trançadas e recobertas de barro. Um buraco no telhado era a única saída para a fumaça do fogão. O piso da casa era de terra batido, frio e encharcado pelas chuvas ou pela neve. Lembrando que nós estamos falando da Europa. A cama era uma caixa cheia de palha e a cadeira um banco de 3 pés sem encosto. A alimentação era extremamente grosseira. Pão preto, queijo, carne, peixe, salgado. Quando tinham, né? Passavam fome, sujeitos às epidemias. Educação. Não sabiam ler nem escrever, nem os nobres e nem os reis, né? Porque todo conhecimento estava nas mãos da igreja. E eram desprezados pelos nobres. Olhem só o que os nobres diziam dos servos. Os servos eram estúpidos, mesquinhos, feios, que tinham nascido do esterco do burro e que o diabo não os queria no inferno porque cheiravam mal. Não estou brincando. Isso realmente era uma expressão clara do pensamento da nobreza em relação aos servos. Então, só para fechar, lembrando para vocês que o poder político era descentralizado, dividido nas mãos da nobreza feudal e que, na verdade, os reis tinham apenas o poder simbólico. Esse é o feudalismo. Algo irá acontecer que vai modificar toda essa estrutura política, social e administrativa. O nome disto é Cruzadas, mas essa é uma nova história num outro momento. Um abraço a todos, Marcão na História, fui!